Vamos então começar o 12º capítulo, Clareaudiência e Clarividência. Nós vemos aqui o André colocando que já se passaram 2 horas e estão começando a terminar os trabalhos na casa. O Raul começa a pedir para que todos os médiuns, se concentrem ali para que eles possam falar sobre o trabalho e que eles vão fazer a oração do término da reunião. E aí é trazido um jarro de água sobre a mesa. O Hilário pergunta o que vai acontecer ali, para que aquela água, e o Aulus explica para ele que o Clementino vai fluidificar a água para o auxílio dos trabalhadores ali, tanto na parte física como na sua parte perispiritual. Aí ele começa a mostrar, o André começa a descrever o Clementino ali se transfigurando durante a sua prece para fluidificar a água. Ele diz aqui: com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, Clementino se abeirou do vaso e, de pensamento em prece, aos poucos, se nos revelou coroado de luz. Daí a instantes, de sua destra espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Por intermédio da água fluidificada, continuou Aulus, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Então, o que nós estamos falando, a água fluidificada, ela serve principalmente para o perispírito, para que essas energias ajudem a purificar, ajudem a limpar pontos, limpar coisas que existem no perispírito que serão mais para frente apresentadas, vão aparecer mais para frente na matéria. E a água fluidificada ajuda também a nossa matéria a se reestruturar, a se regenerar. E todos nós podemos em casa fluidificar a nossa água, a água dos nossos entes queridos, através de uma oração, de um pedido aos benfeitores, aos trabalhadores do Mestre Jesus que fluidifiquem a água. Mas principalmente no nosso Evangelho no Lar, nós podemos, além da jarra que vão beber a água ali a hora que terminar o Evangelho no Lar, colocar uma garrafinha para cada uma das pessoas da casa ou cada um dos participantes, e na oração pedir que aquela garrafa também seja fluidificada, que todas as águas ali sejam fluidificadas, e vai-se durante a semana tomando essa água fluidificada. É um benefício, é uma ajuda que estaremos dando a nós e aos nossos familiares. O André continua aqui. O assistente silenciou, porquanto a palavra de Silva se fez ouvir, recomendando aos médios observassem, através da vidência e da audição, os ensinamentos que porventura fossem naquela noite ministrados ao grupo pelos amigos espirituais da casa. Reparamos que Celina, Eugênia e Castro aguçaram as suas atenções. Clementino, fim do preparo da água medicamentosa, consagrou-lhes maior carinho, aplicando-lhes passes na região frontal. Desculpa. Então, nós vemos o Clementino aplicando passes na região frontal. Vamos lembrar que é o nosso chakra frontal que trabalha na comunicação com o plano espiritual, e nos médiuns ostensivos é o chakra frontal que se expande através do trabalho do cérebro para receber e para transmitir as informações. Nosso amigo, esclareceu o assistente, procura ajudar aos nossos companheiros de mediunidade, favorecendo-lhes o campo sensório. Não lhes convém por agora a clarividência e a clareaudiência demasiado abertas. Na esfera dos espíritos reencarnados, há que dosar observações para que não venhamos a ferir os impositivos da ordem. Cada qual de nós deve estar em sua faixa de serviço, fazendo o melhor ao seu alcance. Imaginemos um aparelho radiofônico terrestre coletando todas as espécies de onda em movimento de captação simultânea. O proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis,
e não haveria propósito construtivo na mensagem. Um médium, pois, não deve demorar-se com todas as solicitações do meio em que se situa, sob pena de arrojar as suas impressões ao desequilíbrio, a menos quando, por sua própria evolução, consiga sobrepairar no campo do trabalho, dominando as influências do meio e selecionando-as segundo o elevado critério de quem já consegue orientar-se para o bem e orientar aqueles que o acompanham. Então, o que ele está colocando é que eles são ali auxiliados a aumentar a sua audiência, a sua clarividência, na medida do possível, principalmente na medida do que é bom para o estudo, dentro do foco que eles estão trabalhando ali, né? Ele dá um exemplo muito bom, como um rádio, se pegar todas as estações, pegar todas as ondas que existem, não vai se entender nada, vai ser só barulho. Então eles procuram ali manter o foco, delimitar e ajudar os médiuns dentro daquilo que cada um tem a capacidade de aprender e dentro daquilo que é necessário para o aprendizado individual e do grupo. Então existe um foco, uma linha de trabalho ali a ser respeitada. Aí nós vemos aqui o Hilário perguntando: os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos 3 instrumentos sobre nosso exame, nos 3 médiuns que estão examinando ali? O Aulus responde: isso não. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Há diferentes gêneros de mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental e, por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. As faculdades medianímicas podem ser idênticas em pessoas diversas, entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-las. Um modelo, em muitas ocasiões, é o mesmo para a grande assembleia de pintores. Todavia, cada artista fixa-lo-á na tela a seu modo. Uma lâmpada exibirá claridade lirial, em jato contínuo, mas se essa claridade for filtrada por focos múltiplos, de certo estará submetida à cor e ao potencial de cada um desses filtros, embora continue sendo sempre a mesma lâmpada a fulgurar em seu campo central de ação. Mediunidade é sintonia e filtragem. Eu vou repetir, gente. Mediunidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. O que ele está colocando aqui, nós precisamos entender e analisar com muita seriedade, porque nós vamos falar de novo sobre a sintonia. Vamos falar de novo sobre a capacidade de dar só aquilo que nós temos. Vamos falar de novo sobre a questão da comunicação, depende do comunicante, daquele que recebe a comunicação, do seu filtro. O médium vai sempre ser um filtro, e para que este filtro seja bom, ele precisa estar limpo e pleno de conhecimento. Ou seja, esse médium tem que buscar cada vez mais o conhecimento, o entendimento, a leitura, buscar o aprendizado, buscar se melhorar na sua reforma íntima, para que o seu filtro seja cada vez mais limpo e para que ele possa para que ele tenha capacidade para entender aquilo que o espírito comunicante está passando para ele, principalmente nos casos de comunicação de espíritos mais elevados. Porque, como diz Jesus, quando Pedro pede a ele para alimentar aquela multidão, que tendes? Nós também somos perguntados, médiuns ostensivos ou não, que tendes?
Nós vamos receber conforme aquilo que nós temos. Nós vamos entender as mensagens através dos nossos filtros. E se os nossos filtros, o nosso entendimento, o nosso estudo, a nossa vontade de crescer e aprender for mínima, o nosso entendimento vai ser mínimo também. Por mais esclarecido que o espírito que esteja ali se manifestando possa ser, ele só vai poder se comunicar dentro da capacidade de entendimento do médium. E o filtro do médium ainda vai fazer com que saia dele somente aquilo que ele teve capacidade de entender, dentro daquilo que ele tem conhecimento. Aquilo que ele não conhece, ele vai deixar passar, justamente por isso, porque ele não conhece. Por isso que é muito importante a busca, o entendimento, o crescimento, o aprimoramento de todos nós, médiuns ostensivos ou não ostensivos, para que a comunicação com o plano espiritual possa se realizar da melhor forma possível, através da intuição, através do sonho, através do trabalho mediúnico. Para tudo depende de sintonia, depende da nossa melhora. Nós estaremos sempre em contato com aqueles que são iguais a nós. E quando aqueles que são superiores querem se utilizar de um médium para poder se comunicar, esse médium tem que ter pelo menos a capacidade e o aprimoramento da boa vontade de crescer, do esforço de estudar e de aprender. Isso é primordial. Vamos continuar aqui quando o Hilário pergunta: a clarividência e a clareaudiência, acaso estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura reencarnada? Aí nós vamos ver aqui o Aulus explicando para o Hilário, colocando para ele que ele é um neófito, né? Um aprendiz, está começando a aprender, ele ainda não consegue entender o quanto os nossos órgãos físicos nos enganam, o quanto eles mantêm a ilusão desse mundo para nós. Nós vamos ver isso na segunda parte deste capítulo.